Hola, bona tarda. Estava una mica desconcertat sobre el procediment. És un plaer tenir aquí avui a la Liam Brum, una autèntica referència del periodisme en general, del periodisme de denúncia en particular, i parlarà, ara farà una xerrada d'uns 35 minuts, em penso, introduint tot el que és el seu món. En concret, ens centrarem molt en el llibre L'Amazonia, que em penso que on explica molt bé tot el que és el seu pensament, el seu univers. A títol particular, ella ha rebut premis, moltíssims premis, pel periodisme que està fent, i a títol particular us puc dir que des que vam començar a col·laborar a Suma Uma estic impressionat pel nivell d'edició que he rebut mentre soc col·laborador. O sigui, mai m'havien, diguem-ne, marcat tant i havien estat tan exigents amb textos que feia. És un plaer tenir-la aquí i ara, endavant, Elian, és el teu torn. Després tindrem una petita conversa i hi haurà un torn de preguntes perquè vosaltres dieu el que preciseu. Gràcies. Gràcies, Gabi. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, porque eu acredito na importância do encontro entre mundos. Apesar de eu ser parecida com a maioria aqui, no sentido de que eu sou uma mulher branca, vestindo roupas ocidentais, eu sou outra. E venho de um mundo muito diverso desse aqui. Provavelmente alguns aqui também tenham vindo de mundos diversos. Penso que esse aqui é um encontro entre mundos. E acho que os encontros entre mundos são aqueles que têm maior potência. Agradeço imensamente a toda a equipe do CCCB por tornar esse encontro possível. Agradeço as pessoas que cuidam do palco, do som, da estrutura, da recepção do público. Agradeço as pessoas que limpam todos os dias esse espaço para que ele possa nos acolher. Agradeço ao tradutor e aos intérpretes que fazem a ponte das palavras. Agradeço a Gabi Martinez, que será o mediador desse encontro. Agradeço a vocês que escolheram dar um tempo de suas vidas para me escutar. Um dos mais queridos intelectuais brasileiros, um homem chamado Antônio Cândido, costumava dizer algo muito importante sobre o tempo. Tempo não é dinheiro. Dizer que tempo é dinheiro é uma monstruosidade. Tempo é o tecido das nossas vidas. Então, agradeço muito pelo tecido das suas vidas, que aqui se entrelaça ao da minha. Muito obrigada por escolherem me dar a confiança do tempo. Começo então contando de que mundo eu venho. Eu venho da linha de frente de uma guerra. Não uma guerra como a que a Rússia do déspota Vladimir Putin impõe à Ucrânia. Não um massacre como a que o déspota Benjamin Netanyahu impõe às crianças e aos adultos de Gaza e agora também ao Líbano. Não uma guerra como a do Sudão, infelizmente menos visível na imprensa ocidental, como são menos visíveis no Ocidente todas as guerras do continente africano. A minha é uma guerra mais global do que foram a Primeira e a Segunda grandes guerras no século XX, majoritariamente travadas na Europa. A minha é a guerra movida contra a natureza. É, portanto, uma guerra que começou muito antes e que irá além das nossas vidas. Quando será enfrentada pelas crianças que já nasceram e pelas que ainda irão nascer. A minha guerra é, portanto, a guerra de vocês. A guerra movida contra a natureza é a guerra que atinge todas as pessoas humanas e também as não humanas. Os animais, as plantas, os fungos.
ou, como eu prefiro chamar e como chamarei daqui em diante, as mais que humanas. É a guerra que fez com que a temperatura média global siga aumentando, provocando catástrofes cada vez mais graves e mais intensas, matando milhares, destruindo territórios de vida. É a guerra que fez com que os cientistas anunciassem que entramos em território desconhecido. Sou jornalista há 36 anos, cubro a Amazônia há 26 e escolhi colocar meu corpo na linha de frente dessa guerra há mais de 7 anos. Deixei São Paulo, a maior e economicamente mais rica cidade da América do Sul, para viver em Altamira, na Amazônia. Altamira é o maior município do Brasil. Para vocês terem uma ideia, um distrito de Altamira, chamado Castelo de Sonhos, fica a 1.000 quilômetros da sede. Altamira é maior do que Portugal, é maior do que vários países da Europa. É também um dos epicentros do desmatamento e dos fogos que destroem a maior floresta tropical do planeta. E é uma das cidades mais violentas do Brasil, um dos países mais violentos do mundo. Não por acaso, um dos mais desiguais do mundo. Escolhi me colocar nessa linha de frente para lutar como aliada dos povos da floresta. De onde eu venho, sempre avisamos: eu não ando só. Isso significa muitas coisas. Significa que andamos com nossos ancestrais e andamos com nossos maiores, como chamamos os mais velhos, os que são raízes. E significa que só podemos ser coletivamente. Em mim há muitas vozes. Elas atravessaram os rios e os oceanos comigo. Em mim há muitos invisíveis que me protegem nessa jornada. Preciso dizer a vocês que essa guerra de que falo, essa guerra que altera o clima e a forma do planeta, dada a desproporção das forças, é um massacre. A natureza e seus povos, humanos e mais que humanos, estão morrendo. Nesse momento, a floresta amazônica queima. Quase todos os biomas brasileiros queimam. De janeiro a setembro desse ano, em apenas 9 meses, o fogo devorou em todo o Brasil uma área de quase 224.000 quilômetros quadrados. Isso significa que em 9 meses, um território próximo ao tamanho do Reino Unido virou cinzas. E ainda não pararam de queimar. Se eu voltasse aqui daqui a um mês, a que país ou talvez continente eu teria que comparar essa perda terrível? Quase todos os fogos começaram por mão humana. A floresta é um mundo de assombros e de extraordinários. Um deles são os rios voadores. Acontece assim: as grandes árvores na Amazônia lançam até 1.000 litros de água cada dia na atmosfera. Isso significa que a floresta sua, a floresta transpira e lança rios voadores nos céus que vão levar as chuvas para a América do Sul. Até a metade do ano passado, até metade do mês passado, eu dedicaria algum tempo para contar dessa maravilha que são os rios voadores, esses rios voando sobre nossas cabeças e irrigando o planeta. Mas desde o mês passado, eu preciso contar a vocês que nesse momento em que a floresta queima, os cientistas comprovaram que os rios voadores agora carregam a fumaça dos incêndios. E por isso, em setembro, cidades do extremo sul do Brasil amanheceram com o céu da cor das cinzas da natureza incinerada. Essa é a guerra, destruidora da vida e da beleza, e ela é cotidiana. E afeta a vida de cada um de vocês aqui. E vai afetar cada vez mais. Por isso eu atravessei rios e oceanos para dizer a vocês que precisam lutar ao nosso lado. Não há
Não lá na Amazônia, mas aqui, em Barcelona e em cada cidade da Europa. Porque a guerra começou aqui e continua sendo movida desde a Europa e do norte global. Assim, todos vocês estão implicados. Não apenas porque o aumento da temperatura é global, porque todas e todos são atingidos, ainda que de maneira desigual, mas também pelo fato de que a destruição começa e segue aqui. E por isso há uma enorme linha de frente da guerra aqui, e a resistência aqui ainda é muito fraca, o que nos afeta todas e todos, mas mata mais gente lá, no chão da floresta. Vamos falar mais sobre isso, mas nesse momento eu queria apresentar a vocês um dos principais conceitos ao qual eu cheguei pela experiência da guerra. E que está presente no meu último livro, também disponível em espanhol, chamado La Amazonía, Viaje al Centro del Mundo. Preciso contar a vocês como eu entendo a linguagem. O que é linguagem nesse conceito? Linguagem é tudo aquilo que nos constitui. É o nosso modo de vida, é o nosso entendimento do mundo, é a forma como olhamos para nós mesmos e para todos os outros. Linguagem é como um outro DNA, mas felizmente um que pode ser alterado. Assim, eu entendo que o que nos trouxe ao colapso e a tudo que o compõe, como o aumento da temperatura do planeta e a acelerada extinção de tantas espécies, é uma linguagem que se tornou hegemônica. E que linguagem é essa? É uma linguagem eurocêntrica, ou seja, que nasceu e foi moldada na Europa, que vê o mundo a partir deste continente. É uma linguagem antropocêntrica, que coloca o humano no centro, ou no topo da hierarquia da vida. É uma linguagem binária, que vê tudo como ou é isso, ou é aquilo. É uma linguagem patriarcal, branca, masculina. Essa linguagem iniciou um processo de destruição sem precedentes da natureza há mais de 500 anos, quando países europeus, especialmente Espanha e Portugal, França e Inglaterra, atravessaram mares e oceanos e invadiram territórios que chamariam de América. O que era dito e imposto ali? Que o humano não era a natureza, mas sim um outro que tinha superado a natureza. A natureza era algo a ser controlado e dominado. Mas a natureza era algo a ser convertido em objeto, em mercadoria. A natureza virava ouro, prata, madeira, mais tarde açúcar, café, borracha, soja, palma, outros minérios como ferro, bauxita, lítio. Os corpos dos não brancos, dos não europeus, também viravam mercadoria. Os povos diversos do que chamaram África foram reduzidos a um genérico chamado negros, e os negros viraram mercadorias. Os povos originários viraram mercadoria ou foram exterminados. Os corpos daqueles que não se separaram da natureza eram os corpos que viravam mercadoria para fazer dinheiro para mais mercadorias. A produção de riqueza que se inicia no século XVI pelo extrativismo do que chamaria aqui de corpus natureza, que 200 anos depois, no século XVIII, vai tornar possível a Revolução Industrial a partir da Inglaterra e também o domínio do capitalismo, é justamente o empobrecimento do mundo. Quando o que vale mais é a mercadoria ou a natureza violada, esvaziada de si mesma, e não a natureza como potência criadora de vida, iniciamos nossa corrida para o abismo. As catástrofes que vivemos hoje começaram naquele momento em que as caravelas lançaram suas velas ao mar.
Assim, eu quero deixar muito claro que não é possível compreender a destruição da Amazônia ou de qualquer bioma sem compreender o colonialismo, a escravidão africana, o extermínio dos povos indígenas. Não é possível compreender o aquecimento global e a extinção em massa de espécies sem entender o colonialismo, a escravidão africana e o extermínio dos povos originários, humanos e mais que humanos. A elevação do humano ao topo da hierarquia dos seres vivos, ideologia intimamente conectada a religiões hegemônicas como o cristianismo, é parte dessa linguagem colonizadora dos corpos, destruidora de mundos. Mas, mais uma vez, percebam que não são todos os humanos que são alçados ao topo da criação, mas apenas os brancos. Sobre os negros, acreditou-se por um largo tempo que sequer tinham uma alma a ser salva pelas religiões. E aos indígenas, restava serem arrancados das cosmogonias que os mantinham conectados à terra, para, esvaziados de si, serem convertidos em outros, cristãos. Só pela assimilação, pelo desaparecimento de si, os indígenas poderiam ser aceitos em posições subalternas do mundo dos humanos. O outro destino era a eliminação dos corpos. Aos animais, às plantas, aos fungos, às pedras, às montanhas e aos rios, aos mais que humanos, nunca houve destino no mundo moldado pelos colonizadores que não fosse o da mercadoria e o do extermínio. Mais uma vez, é preciso perceber também que não eram todos os humanos brancos que estavam no topo da hierarquia dos seres vivos, mas apenas os homens. Para as mulheres, restava a missão da reprodução de mais homens para controlar o mundo dos humanos e para dominar a natureza. Portanto, também é preciso lembrar que só é possível compreender a destruição da Amazônia e de seus povos. Só é possível compreender o aquecimento global e as catástrofes climáticas cada vez mais graves e frequentes, compreendendo o papel do patriarcado. Assim como as mulheres, a floresta e todos os biomas são tratados como corpos-objetos. Corpos para violação, para extração, para esvaziamento. Quando as pessoas me escutam falando sobre isso e me olham com perplexidade, eu lembro de citar o ex-presidente do Brasil, o extremista de direita, Jair Bolsonaro. A extrema-direita tem essa capacidade de tornar explícito aquilo que é mais brutal. Em seu primeiro ano de governo, em 2019, Bolsonaro declarou: a floresta é a virgem que todo tarado de fora quer. No ponto de vista do fascista, a disputa pela virgem é entre os tarados de fora e os de dentro. A virgem não tem vontade porque objeto. Essa imagem, aliás, da natureza como objeto intocado, da natureza virgem, uma imagem totalmente ativa ainda hoje, é um exemplo do cruzamento íntimo do colonialismo com o patriarcado. Nada mais distante do que é uma floresta. Toda ela em constante movimento, com todos em relação com todos. Toda ela na mistura, colaboração, devoração, troca, contaminação e interdependência. Tudo que é vivo toca e é tocado. Se infiltra, devora, se transforma no movimento incessante de criar mais vida. Só os colonizadores enxergam virgindades a serem violadas. Tocar e ser tocado é o próprio mover-se da vida. Suspeito que muitas pessoas pensem que a floresta amazônica é uma multidão de árvores com animais dentro dela e talvez indígenas. Mas não é. A floresta é uma relação. É uma relação de todos com todos
Isso significa que não há relações dentro da floresta, como se a floresta fosse uma coisa e dentro dessa coisa acontecessem outras coisas. Mas sim que a própria floresta é essa relação intermitente em que a beleza é justamente a interdependência, o fazer mundo juntos. Por isso, em natureza, tudo pode ser isso e também aquilo. A linguagem destruidora de mundos, essa linguagem que se separa da natureza para passar a dominá-la, essa linguagem eurocêntrica, colonialista, patriarcal, antropocêntrica, branca, masculina, binária, que acabamos de esmiuçar, desentende tudo isso para poder converter a natureza em corpos objetos para a extração de mercadorias. Passa, então, a compartimentá-la. E compartimentar é justamente a eliminação das relações que são a própria vida. Então já não há mais relações, mas sim objetos, mercadorias. Aqui é ouro, a bauxita, adiante há diamantes, naquela parte pode-se explorar minério de ferro, arrancando tudo, pode-se plantar soja, botar pasto para boi. Aquele rio pode ser barrado para fazer hidrelétrica, lá adiante existe petróleo. Para uma melhor compreensão, o que se faz com a floresta e com todos os biomas é o mesmo que se faz, por exemplo, com um boi. O boi deixa de ser um ser vivo e passa a ser um corpo-objeto. A cada parte desse corpo-objeto é dado um nome diferente. Picanha, maminha, alcatra, filé mignon. Cada pedaço mercadoria, mais ou menos nobre, com um preço maior ou menor no mercado. Esse modo de ver todos os que compõem essa relação que chamamos natureza, como corpos, objetos, fez a riqueza de países como a Espanha no período colonial. Quando olhamos para as principais cidades da Espanha, da França, da Inglaterra, de Portugal e de vários outros países, sabemos que as principais atrações turísticas, monumentos e prédios, custaram a natureza, custaram rios e florestas, custaram milhões de vidas diversas, humanas e mais que humanas. Por isso, quando eu estou em alguns lugares da Europa, onde as pessoas fazem selfies para postar nas redes sociais, meu sentimento é muito parecido com o que atravessou meu corpo ao visitar Auschwitz. A questão que me traz até aqui é que essa linguagem não pertence ao passado. Ao contrário, ela segue muito ativa, inclusive infiltrada em nossos corpos como linguagem. Por seguir ativa, estamos há mais de um ano com um aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius, comparado aos níveis pré-industriais. Um aumento de temperatura que, nas piores previsões, só alcançaríamos no final dessa década. Mesmo vivendo numa cidade como Barcelona, acredito que todos vocês aqui já sentiram o efeito do colapso. Agora imaginem, se esse aumento da temperatura ultrapassar os 2 graus, os 3, 4 graus, há quem fale em 6 graus, como ficará a vida? Por isso eu estou aqui. Porque a Amazônia está muito perto do ponto de não retorno. O momento em que a floresta já não poderá atuar mais como floresta. A floresta já não será capaz de regular o clima porque não será mais uma floresta. Porções dela, inclusive, já chegaram a esse ponto. E hoje já emitem mais gases do efeito estufa do que absorvem, colaborando para o aquecimento global. E o que vocês têm a ver com isso? Muito, eu preciso dizer. No prato da Europa está a Amazônia. No prato da Europa tem a carne do desmatamento e é a soja do desmatamento que alimenta parte dos porcos daqui. As árvores da Amazônia viram móveis aqui. Vejam a burrice monstruosa da linguagem colonial capitalista. Em vez de transpirar
e lançar rios voadores aos céus para fazer as chuvas no continente, as árvores viram objetos de design. O ouro que causa ecocídios lá circula nas joalherias, no mundo da moda, nos corpos daqui. Uma parte significativa das corporações que destroem a floresta e expulsam seus povos para arrancar minério da terra tem bandeira de países europeus. A extração colonial continua. O capitalismo só pode seguir contra a natureza. Essa é a sua essência. O capitalismo só pode seguir ampliando a área e o volume de extração. É de mundos que ele se alimenta. É o que os economistas chamam de crescimento, e a ideia de que crescer é o melhor que pode acontecer a um país segue hegemônica. Mesmo que nesse momento, partes do planeta sequem, outras inundam e outras ainda queimam. Vergonhosamente, a Comissão Europeia decidiu adiar em pelo menos um ano a lei anti-desmatamento, que proibiria a importação de produtos vindos de áreas do desmatamento. Como se fosse possível adiar por um ano o que está roendo a nossa possibilidade de uma vida com qualidade nesse planeta. Os humanos continuam achando que dominam e controlam a natureza, que basta colocar os planos em caixinhas e renegociá-los conforme os interesses e o poder de pressão de cada país nas mesas de homens engravatados, bafejados por lobistas. Não é assim que a natureza é. E nós, que também somos natureza, não a controlamos. Cada mudança tem impactos em cadeia que nem alcançamos, que por sua vez provocam outros impactos em cadeia. Por isso os cientistas alertam que entramos em território desconhecido. O que chamamos de colapso climático, xamãs como Davi Copenau e Yanomami chamam de vingança da terra. Só nós podemos barrar os comedores de mundos. Eles vão seguir nos matando, porque a eles só interessa o lucro do presente. Só interessa o bem-estar ilusório da minoria dominante de humanos que nos trouxe, século após século, década após década, ano após ano, ao colapso. Como essa minoria sempre conseguiu se salvar porque detém poder político e financeiro, acredita que vai se safar mais uma vez. Tanto que Elon Musk, o homem mais rico do mundo, quer colonizar Marte. É isso que estamos testemunhando. Esses são os fatos. Eles não vão parar. Nós precisamos pará-los. Se não for pela nossa própria vida, que seja pela responsabilidade coletiva com as crianças que já nasceram e já vivem num planeta pior do que aquele que vivemos. E assim, finalmente, eu chego ao título dessa conferência, Amazônia, Centro do Mundo. Se o colapso é movido por uma linguagem que também somos nós, a maioria de humanos que se separou da natureza, nós precisamos empreender já aquela que possivelmente seja a tarefa mais difícil de todas, nos tornarmos outra linguagem. E nos tornarmos outra linguagem rapidamente, porque o tempo encurtou. Mas qual linguagem? A linguagem dos povos que permaneceram como natureza, que são capazes de viver em relação com todos os outros seres. É preciso, sim, pressionar parlamentos e governos a tirar a Amazônia do prato da Europa. Mas também é preciso mais do que isso. É necessário perder privilégios, é preciso mudar o modo de vida, é imperativo se tirar do topo da criação, é preciso se arriscar ao outro. Precisamos nos reflorestar. Precisamos nos amazonizar. Essa é a luta. O que eu defendo é uma recentralização do mundo.
No momento em que vivemos a emergência climática e a sexta extinção em massa de espécies, precisamos fazer um deslocamento dos conceitos hegemônicos do que é centro e do que é periferia. Os centros do mundo são os enclaves onde a natureza ainda resiste. E não os centros onde são tomadas as decisões políticas e financeiras que destroem nossa casa-planeta. Os centros do mundo são a Amazônia, os oceanos, as outras florestas tropicais, todos os biomas. E não Madrid, Washington, Paris, Londres, Frankfurt, Nova York, Tóquio, Beijing. Os centros do mundo é onde está a vida e não onde estão os mercados. Isso significa colocar no centro outros valores, significa nos tornarmos outra linguagem. Amazônia, centro do mundo, não é retórica, mas possivelmente nossa única chance de garantir uma casa-planeta em que as novas gerações de humanos e não humanos possam viver. Quando eu falo em recentralizar o mundo e as pessoas me olham como se eu estivesse falando em outra língua, eu gosto de colocar as coisas em perspectiva. Pensem no absurdo, no bizarro, no inacreditável, que é uma minoria de humanos alterar o clima e a forma do planeta. E diante das catástrofes que provocaram, ainda assim não parar, mas seguir atacando o planeta. Sabem que estão nos matando e ainda assim seguem nos matando. Isso é da ordem da insanidade. Nós precisamos agir. Não podemos nos entregar à paralisia da impotência. Nem temos esse direito diante das crianças que vão viver nesse mundo. Não podemos nos negar à ação. Esse é o negacionismo mais perigoso. O de saber o que está acontecendo, mas viver como se não soubesse. Esperando a extinção chegar, sentado no sofá, jogando batalhas de ficção no computador. Não há outros para fazer essa luta. As gerações imperfeitas, as quais coube viver o momento mais desafiador da trajetória humana, são as nossas. Só a nós mesmos. E sabem qual é um dos principais instrumentos de luta? É a imaginação. O capitalismo nos reduziu a consumidores, sequestrando nosso instinto de sobrevivência. Temos sido competentes em imaginar o fim do mundo, mas o que precisamos é imaginar o fim do capitalismo, que está aqui só há um par de séculos, mas com uma capacidade de destruição incompatível com a continuidade da vida. Precisamos imaginar a recentralização do mundo, um movimento de se tornar outra linguagem, para que a imaginação se torne ação. Temos que imaginar um mundo onde queremos viver. Só assim ele poderá existir. Imaginar coletivamente, porque o indivíduo, o um, só vale como um. Temos que imaginar, e o um não conta. Só eu mais um, então mais um, e mais um, e mais um, mais podem contar. Em 2020, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, criamos um movimento chamado Liberte o Futuro. Fazíamos encontros numa plataforma na internet criada para simular uma manifestação de rua, quando as ruas estavam bloqueadas para nós pelo vírus. Nessa plataforma criada por uma dupla de ativistas, era possível inclusive produzir e postar cartazes. Juntávamos pessoas de diferentes partes do Brasil, principalmente indígenas e lideranças de outras comunidades tradicionais, mas também pensadores, artistas e ativistas não indígenas.
As manifestações duravam horas, momentos que nos conectávamos com grande potência, mesmo quando nossos corpos estavam exilados uns dos outros. Criamos esse movimento ao perceber que os homens do mercado começaram a falar de um novo normal. Como se a vida antes da pandemia, a vida que produziu a pandemia, pudesse ser remotamente chamada de normal. Nosso chamado era para imaginar um mundo em que queríamos viver depois da pandemia. O que precisava mudar para que não houvesse novas pandemias, para que a vida fosse realmente boa, para que não continuássemos escravos de uma existência incompatível com a vida. Desafiamos, então, cada pessoa a criar 5 propostas para adiar o fim do mundo. Adiar o fim do mundo é uma provocação de Ailton Krenak, um extraordinário pensador indígena. Convidamos as pessoas a libertar a sua imaginação, fazendo vídeos de 1 minuto. Fizemos uma plataforma da internet, um mostruário de imaginações do presente e futuro, com centenas de vídeos de ideias libertadas. A partir dessa experiência de libertar a imaginação, eu e meu companheiro, Jonathan Watts, começamos a imaginar uma plataforma de jornalismo no centro do mundo. 2 anos depois, em 13 de setembro de 2022, lançamos Sumaúma em Altamira, com outros jornalistas. Sumaúma é o nome de uma das maiores árvores da Amazônia, uma das que lançam até 1.000 litros de água aos céus a cada dia, mas também irriga com suas longas raízes uma vasta área de chão, conectadas extraordinárias redes de fungos e as outras plantas e árvores. Para alguns povos indígenas, Sumaúma é a árvore que conecta o céu à terra. Escolhemos o nome porque queremos ser essa rede colaborativa que irriga mundos com histórias escritas desde a Amazônia pelos povos que sustentam a vida com seus corpos, muitos deles tombando a tiros no caminho. Sumaúma.com é uma plataforma trilíngue, espanhol, português e inglês, criada para ampliar as vozes dos povos que permaneceram como natureza. Ensinamos a jovens contadores de histórias da floresta e das periferias das cidades amazônicas o melhor jornalismo que conhecemos, feito com rigor, com ética e com independência. E eles nos ensinam o seu modo de contar histórias, já que se o nosso jornalismo tem uns poucos séculos, os indígenas contam histórias e dão notícias na Amazônia há pelo menos 12.000 anos. Nosso compromisso é que, progressivamente, os jornalistas floresta assumam o comando de Sumaúma e que, em 10 anos, nós, a equipe Ponte, estejamos fora. Eu conto isso para vocês porque muitas e muitas vezes a pergunta mais angustiada das pessoas é o que fazer diante de um mundo em colapso. O que fazer quando se sentem impotentes diante do tamanho do desafio? E a resposta que eu posso dar é que ninguém faz nada sozinho. Só há saída no coletivo. E que a imaginação é uma força poderosa de ação. E posso dar essa resposta porque eu a experimento dia após dia. Nossa imaginação nos levou à ação e hoje nos movemos na direção de recentralizar o mundo, recentralizando o jornalismo. E seguimos imaginando e agindo. Imaginar e agir são verbos indissociáveis. Deixo aqui esse convite para vocês. Libertem sua imaginação para lutar por um mundo onde as novas gerações de humanos e mais que humanos possam viver. Em que vocês desejem viver com todos os outros.
Eu quero terminar essa fala voltando ao tema do tempo, porque afinal nunca saímos do tema do tempo. O entendimento do tempo como uma linha com começo, meio e fim é uma concepção que se tornou hegemônica, mas a linearidade é só uma interpretação do tempo. E no meu modo de ver, é uma interpretação bem limitada. Os mundos indígenas trazem outras concepções de tempo, em espiral, por exemplo. Um dos mais importantes antropólogos brasileiros, Eduardo Viveiros de Castro, me disse anos atrás, numa entrevista pública, o seguinte: o fim do mundo dos indígenas foi em 1500, ou seja, o primeiro fim do mundo dos indígenas foi na chegada dos invasores europeus, quando a maioria dos povos foi exterminada e se iniciou a violação persistente da terra. Talvez, apesar de tudo que fizemos contra os seus corpos, os indígenas possam nos ensinar a viver depois do fim do mundo. Hoje, o presente já é pior. Para algumas comunidades, inclusive, o fim do mundo já chegou. Os que menos colaboraram para o colapso são os primeiros a serem atingidos e os mais gravemente atingidos, porque há séculos já sobrevivem agarrados às beiradas de um mundo em que uma minoria acumula cada vez mais capital à custa da natureza. Nosso mundo é dominado e destruído por um punhado de bilionários à frente das grandes corporações, gente com nome e sobrenome, assim como pelos parlamentos e os governos que os servem. Mesmo organismos internacionais como a própria ONU se enfraquecem cada vez mais diante do poder da oligarquia global formada pelos super ricos, a maioria deles do lado de cá do mundo. Dizer que estamos todos no mesmo barco é uma mentira. Uns poucos têm um iate, a maioria se amontoa num barquinho de papel. É preciso entender muito claramente o que há diante de nós. Já estamos num presente pior e parece cada vez mais difícil barrar o aquecimento global em 2 graus Celsius. Mas há uma grande diferença entre um presente pior e um presente hostil à nossa espécie e a muitas outras. Essa diferença somos nós que precisamos garantir, imaginando como vamos barrar os comedores de mundos. Imaginando o nosso reflorestamento, nossa amazonização agindo. Com cada vez mais frequência, eu sinto que o que eu escrevo e o que eu falo são como cartas perdidas, cartas extraviadas que nunca chegam ao seu destino. Ou que se chegam, não são abertas. Ou se chegam e são abertas, não são lidas. Ou se chegam, são abertas e são lidas, não são compreendidas, não alcançam o coração selvagem. Espero que as cartas que enviei a vocês nesse encontro cheguem ao seu destino. Juntas, juntos, juntes, podemos alargar o tempo encurtado pelo colapso, imaginando outros mundos possíveis. Podemos imaginar algo ainda mais lindo, que somos capazes de fazer mundos juntos. Podemos ousar algo ainda mais extraordinário, que podemos e que vamos adiar o fim do mundo. Muito obrigada. Graças.
català. Bueno, després d'aquesta intervenció estupenda de l'Alian, s'obren moltes preguntes, no? Quelcom que... Hi havia aquí una sèrie de preguntes, però ara, arrel del que comentaves, han vingut algunes de noves. La imaginació s'educa, també. I nosaltres podem pensar en mons que canviaran, no? O sigui, que ens portaran a un altre puesto. I parles de la necessitat de deixar uns periodistes selva que prenguin el relleu. Aquests periodistes selva apareixen a un lloc on hi ha una agressió, on es viu en un moment extrem. Tu parlaves també de reaccions, per exemple, durant la pandèmia, com vosaltres creeu grups per imaginar un altre món. Però aquí, a Europa, Barcelona, hi ha idees que hi ha un cert perill. La pandèmia es va passar, es van fer molts projectes, però després tot allò que s'explica, que suposadament s'havia de portar endavant, dèiem que canviaríem, que serien diferents, i aquest canvi, diguem-ne, que no està molt evident. Aquests periodistes selva els necessitaríem aquí també, per fer-nos creure que hi ha d'altres centres, que hi ha d'altres mons. El que ens enfrontem és a l'algoritme. Com enfrontes l'algoritme? Com és possible crear unes plataformes? Vosaltres des de Sumauma, per exemple, heu creat una primera plataforma, però ara quan estàvem entrant parlaves que és molt difícil sentir la companyia d'altres mitjans de comunicació, per començar. Si els altres mitjans de comunicació no estan amb vosaltres, com es pot projectar tota aquesta idea? Com es poden multiplicar els periodistes selva que necessitem per convèncer a moltíssima gent de que el centre no és el que sempre ens han dit, no és Beijing, no és Moscou, no és Nova York, no és Barcelona, sinó que són els barris, són els pobles, són la gent que està treballant a d'altres puestos. Eu acho que a gente precisa tanto de jornalistas na floresta, que contem desde dentro, como a gente precisa de jornalistas aqui, que contem que os porcos que a população de Barcelona come são alimentados com a soja do desmatamento. A gente precisa de jornalismo em toda parte. Eu tenho um grande apreço pelo jornalismo, pela importância do jornalismo, quando ele merece esse nome. Então, eu acho que a gente precisa de muito mais jornalismo. E, infelizmente, o jornalismo ele está numa crise, e por isso a gente precisa inventar novas formas de fazer, que foi o que eu e o John, junto com outros jornalistas, fizemos. O que a gente tem tentado trabalhar é em rede. A gente tem feito um grande esforço para publicar junto as nossas matérias com outras plataformas, especialmente na Pan Amazônia, plataformas para ampliar as vozes. Então, sempre é muito importante que a gente consiga ampliar essa rede. É muito importante que vocês saiam daqui e talvez possam ler Sumauma, porque é o nosso jornalismo feito lá, desde a Amazônia. Esses jornalistas floresta, que a gente está em processo de coformação, porque é uma coformação, nós aprendemos tanto ou mais com eles do que eles aprendem com a gente. Eles não têm... Acho que é muito importante entender que as pessoas lá na linha de frente, elas não têm a escolha de escapar. Elas estão lutando, elas estão colocando os seus corpos na linha de frente. Se existe Floresta em Pé, é porque os povos da floresta estão
segurando a floresta, estão enfrentando os destruidores com os seus corpos. Então, se a situação não é pior do que já é porque eles estão lá segurando e estão morrendo em nome de todos nós. Então, eu não vejo como eu tenho que convencer alguém a lutar. A gente vive esse paradoxo que é o que literalmente está acontecendo, assim, às vezes literalmente, mas o que está acontecendo é que nosso mundo está sendo destruído. É como a Greta Thunberg sempre diz, né? Nossa casa está pegando fogo. Mas, assim, se a casa está pegando fogo, eu preciso chegar para alguém e dizer, olha, tu precisa sair, tu precisa levantar, enfrentar o fogo. Tu precisa levantar e sair. Assim, é contra a lógica, mas é isso que a gente está vivendo. Esse é o negacionismo que mais me preocupa. Que é o negacionismo de saber o que está acontecendo e não fazer nada para impedir o que está acontecendo. E aí, eu acho que a gente não tem, nós que estamos aqui, a gente não tem nem sequer esse direito, porque essas crianças que já nasceram, que já estão nesse mundo respirando, elas vão viver nesse planeta pior se a gente não se mover. Então a gente precisa se mover. A gente encontrou essa maneira naquilo que a gente conhece, que é o jornalismo. Mas fazendo algo que a gente não sabia como fazer. Porque a gente está num momento em que a gente precisa entender que o que a gente faz não é o suficiente. Ser uma boa pessoa, fazer as coisas direito, ser honesto, não é o suficiente. Não é o suficiente seguir a vida da melhor maneira possível. A gente precisa fazer mais do que isso, porque esse é o momento mais grave da história, da trajetória humana desse planeta. A gente precisa criar coisas que não existem. E isso começa pela imaginação. Isso começa junto. Una cosa que dius és no tinc cap esperança i no sóc infeliç ni feliç. Tampoc sóc pessimista ni optimista. Aquestes polaritzacions m'importen poc. Ens hem de moure. És una mica el que estaves dient ara. I s'ha d'utilitzar el cos. De fet, tu vas a Altamira, a un centre de maderers, de gent que està acabant amb la vida allà, i t'exposes... Més o menys has entès, més o menys. El que fas és utilitzar el teu cos i anar-hi a aquell món fent un canvi radical dins la teva vida, per intentar també entrar dins la cosmovisió de l'espai que vols defensar. Aquesta exposició teva, directa, a través del teu cos, com t'ha anat canviant? O sigui, com penses, com veus tu que ha canviat la teva forma de relacionar-te? Com estàs entrant dins de l'Amazonia, físicament? Eu acho que uma coisa muito profunda que muda não tem essa dicotomia cartesiana de corpo, mente. Nós somos corpo. E eu tenho aprendido a viver como natureza. A maior mudança é entender a interdependência. É entender como tudo está conectado a tudo. Como cada ato meu tem uma repercussão em cadeia.
como eu faço parte de algo muito maior. Isso muda todo o jeito de viver, isso muda a forma como a gente pisa no mundo. Isso muda até isso. Como a gente pisa no mundo. Porque quando eu acordo de manhã e saio da cama, ou saio da rede, eu preciso ver onde eu vou pisar. Porque eu posso pisar em algo que pode me machucar, mas eu também posso pisar em algo que vai ser machucado. Então, a delicadeza de viver com todos os outros, a delicadeza de saber que essa casa não me pertence. Que nem a casa que a gente construiu, ela nos pertence. Que a gente divide essa casa com todos os outros vivos. Mas tu começou, Gabi, falando dessa questão da esperança. E essa questão da esperança, ela sempre me dá muitos problemas. Porque a esperança, eu acho que ela virou algo quase como a felicidade foi durante muito tempo, um objeto de consumo. Então, eu não tenho nada contra a esperança. Eu acho a esperança algo bonito, mas eu acho que a gente está num momento tão grave e que não vai ficar menos grave. Que a esperança, precisar de esperança para se mover, pode ser um luxo que a gente não vai ter. E o impacto disso não pode ser alienação, a paralisia. A gente precisa se mover mesmo sem esperança. A gente precisa se mover por imperativo ético. A gente precisa se mover pela nossa capacidade de imaginar mundos possíveis. Mas precisar de esperança para se mover, nesse momento eu acho que não é possível. E nesse sentido eu acho que a esperança ela é superestimada. Un dels problemes que enfronten ara mateix les persones que han estat allà, que estan a l'Amazonia vivint des de fa molt de temps, és el que tu anomenes una xenofòbia a la inversa. O sigui, que converteix els indígenes en una mena d'estrangers dins la seva pròpia terra. No? Això els està passant als aborígens australians, els està passant als maoris a Nova Zelanda, també als Estats Units. Com s'enfronten al Brasil o a l'Amazonia els diferents pobles? Perquè, per exemple, a Austràlia, als aborígens, els hi va passar que no entenien la colonització. No sabien, estava tan lluny del seu imaginari que vingués algú a abassegar-los que simplement han anat perdent territori callats perquè no sabien com reaccionar. Els maoris s'han enfrontat d'una manera violenta, barallant-se, o sigui, amb lluita física, i han aconseguit realment preservar alguns territoris. Són dues formes molt diferents d'estar defensant el teu espai. No? A l'Amazonia hi ha molts pobles, cadascú pren la seva forma, però com diries tu que dins d'aquest gran espai s'estan intentant reivindicar, defensar el seu territori els pobles originaris? No? Acho que os indígenas eles estão sob ataque no mundo inteiro, porque os indígenas que resistiram, né? Os indígenas que sobreviveram aos vários fins de mundo e que seguiram resistindo como natureza, porque não se separa o território do corpo. Isso é que é ser natureza.
Não tem uma diferença o território, esse objeto e o teu corpo. Tu só pode ser porque essas coisas estão juntas. Se não há território, não há o indígena. E tem uma história que eu acho que é muito, muito relevante para entender esses processos que está no meu livro, que é quando Lévi-Strauss, jovem Lévi-Strauss em Paris, ele ia para o Brasil, isso nos anos 30. Ele teve um encontro com o embaixador do Brasil num jantar em Paris. E perguntou para o embaixador sobre os indígenas. E o embaixador disse, eu não lembro exatamente as palavras, no meu livro está bem direitinho, mas era algo nesse sentido. Essa é uma história triste, infelizmente. Há muitas coisas incríveis no Brasil, mas indígenas não temos mais. Então, esse era o embaixador do Brasil, e a elite brasileira, naquele momento, já achava que tinha exterminado os indígenas. Então, o processo histórico era ou de extermínio ou de assimilação. Só que os indígenas resistiram. E hoje, no Brasil, há um dos maiores ataques contra os indígenas. O Brasil teve uma ditadura militar de 1964 a 1985. E desde a redemocratização, esse é o maior ataque contra os indígenas, que é uma lei, que eu acho que é difícil traduzir, mas chama marco temporal, que diz o seguinte, é uma tese: só tem direito ao seu território ancestral os indígenas que estavam nesse território na data da promulgação da atual Constituição, que era 5 de outubro de 1988. Ou seja, isso é de uma enorme perversão, porque grande parte dos indígenas não estavam no seu território, ou porque tinham sido expulsos, ou porque foram obrigados a fugir para não serem exterminados. Essa lei foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte, mas o Congresso, que é o Congresso mais conservador, é o pior Congresso da história do Brasil, formado grandemente por destruidores da Amazônia, mesmo assim votou esse projeto e aprovou esse projeto. Então, hoje existe esse impasse. Se os indígenas, se isso for adiante, não vai se demarcar mais territórios indígenas no Brasil. E talvez isso avance e territórios já demarcados sejam colocados em questão. Então, isso... E está comprovadamente, as terras indígenas é onde há a maior conservação da floresta e de todos os biomas. Onde tem terra indígena é onde a floresta está mais conservada. Por isso, o que está acontecendo lá no Brasil afeta vocês diretamente aqui. Porque isso vai ter, se isso for aprovado, se isso for adiante, vai ter um impacto enorme numa floresta que nesse momento queima e que está muito perto do ponto de não retorno. Podríem fer moltes més preguntes, però se'ns acaba el temps i vosaltres teniu ara l'oportunitat, si voleu fer preguntes a l'Alian. Aquí. Una o dos més. Oi. Oi. Vale. Você é maravilhosa, você é necessária, uma inspiração. E muito obrigada por vir hoje, 12 de outubro, que é a massacre da Latinoamérica, da América, do continente. Eu cambio catalão para fazer a minha pergunta. Graças. Vale?
Jo he entès perfectament el concepte de l'esperança, perquè de l'esperança a vegades sembla una cosa més inespecífica i més que no és palpable. Llavors, la meva pregunta és, en quines accions diàries i palpables de les persones amb les que et rodeges o amb les que veus, no és que recuperes l'esperança, però no la perds mai, és a dir, que creus que les coses poden millorar i no acabar. Per tant, que recuperes l'esperança, en certa manera. Muito obrigada. E realmente eu acho que a esperança não está nessa questão. Se a nossa vida está ameaçada, se o nosso mundo, né, se a gente tem risco, né, de que as nossas crianças vão viver num planeta hostil se a gente não fizer nada, por que a gente precisa... Como a gente chega? Eu acho que a pergunta, como a gente chega a precisar de esperança para se mover? Qualquer ser vivo tem instinto de sobrevivência. Né? Se alguém está ameaçado, né? Se qualquer ser vivo está ameaçado, ele vai reagir. Ele vai agir pela vida. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos mover pela vida. Não precisa que a gente tenha... não vão ter garantias. A gente precisa se mover porque a gente está sob ameaça. Né? A gente não... E nisso eu acho que a gente tem uma... Essa questão da responsabilidade coletiva, eu acho que ela é muito importante, porque assim, eu fico acompanhando, né, os movimentos, né, a partir de 2018, dos jovens ativistas. A gente pode... É a primeira vez, talvez, que os mais jovens, né, que as crianças, eles têm adultos que não estão cuidando deles. Eu não sei que impacto tem na vida tu perceber que os adultos não estão lutando pela qualidade do teu mundo. E aí tu precisa fazer um movimento para tentar garantir um mundo para quando tu for adulto. Né? Isso é uma reversão de tudo, sempre. Né? Quando os filhotes precisam tomar conta do mundo, porque os adultos estão paralisados. Oi, Eliane. Aqui. Outro lado? Bom, muito obrigado pela tua fala. É um prazer te ter aqui. Onde está? Estou aqui. Outro lado, direita. Aqui. Sou muito fã do seu trabalho, acompanho há muito tempo. Você é da poucas pessoas que escreve e machuca, sabe? Você realmente assim, tira todo mundo da zona de conforto. Tem um texto seu de há uns anos atrás que chamava Todo Inocente é um Filho da Puta. E esse texto me marcou muito, assim, realmente eu recomendei para muita gente. Enfim, depois dos comentários, só uma pergunta que eu tinha para ti. Que há pouco tempo você falou um pouco de como se mudar para Altamira, se mudar para a Amazônia impactou a tua percepção como pessoa, a tua vida. Mas eu queria saber em que sentido, assim, se mudar para lá impactou o teu entendimento sobre a Amazônia. E também eu queria te perguntar se, além da luta dos povos indígenas, assim, que acontece desde sempre, se você teve contato assim, com outras iniciativas, outros eventos, outras experiências morando lá, que foram de alguma forma inspiradoras de pessoas não indígenas lá. Porque uma coisa que me preocupa muito é justamente assim, quantos interesses assim, predatórios já estão muito enraizados na Amazônia e toda a economia de lá. Enfim, uma grande parte da economia de lá depende um pouco da depredação assim, da Amazônia e da floresta. Então, eu queria saber se você encontrou outros caminhos, entendeu? Ou algumas outras iniciativas lá que possam indicar um futuro diferente da realidade que a gente tem hoje. Muito obrigado. A tua primeira pergunta qual é?
Ah, sim, tá. Desculpa. Sim, teve... Apesar de cobrir a Amazônia durante tantos anos, né, durante mais de 20 anos eu cobri a Amazônia, quando eu me mudei para Altamira, mudou completamente a minha perspectiva, estar com o meu corpo lá. Acho que eu posso dar 2 exemplos. Um deles é que é muito... Antes eu ia, né, de São Paulo, fazia uma reportagem e voltava para o meu apartamento em São Paulo. Ia lá elaborar o que eu tinha vivido. Agora não, eu estou lá. As coisas estão acontecendo e eu estou lá. Isso tem um nível, para mim, talvez seja o mais difícil. É a dor. É a dor de... Tem épocas muito duras. Tem épocas em que todo dia algo muito terrível acontece. E as pessoas me mandam... Toda a comunicação na Amazônia é por WhatsApp. As pessoas me mandam WhatsApp... Está queimando a escola, botaram fogo na escola das crianças no assentamento. Outra mensagem, uma pessoa que é um defensor tentou se matar porque não está aguentando mais. Quando as pessoas morrem hoje, eu conheço essas pessoas. Elas fazem parte da minha vida. Quando elas sofrem, elas fazem parte da minha vida. Isso, para mim, foi o mais difícil. Foi o mais duro de ter que lidar com isso. Mesmo agora que eu estou aqui, faz pouco tempo, mas vinha vídeos. O fogo está chegando perto da casa de vocês. Né? Ou ontem uma informação. Encontraram uma cova clandestina com X corpos sem cabeça. Então, assim, estar implicada é de outra ordem. E isso, às vezes, é muito duro. Mas o que mudou de forma mais profunda, que eu posso dar um exemplo para vocês, é o entendimento mesmo da floresta, do que é uma floresta. Da floresta ser uma relação, do estar em relação com. Então, a primeira vez, cobrir os fogos, né, ir de São Paulo e cobrir os incêndios que estavam acontecendo na Amazônia e depois voltar é uma coisa. A primeira vez que eu vi um incêndio na floresta, da janela da minha casa, né, da varanda da minha casa, e a floresta queimou durante a noite inteira, e dá uma enorme impotência, porque a gente sabe o que está acontecendo e não consegue fazer nada. E aí, como hoje eu entendo a floresta, quer dizer, entendo muito mais do que entendia antes, ainda tenho que entender, vou morrer tentando entender. Eu sei que naquele momento, as árvores estão queimando, mas eu sei que cada árvore, ela é um planeta com milhares de seres vivos, conectado a outros planetas com milhares de seres vivos. Eu sei que naquele momento, preguiças estão queimando, cobras estão queimando, sapos estão queimando, pássaros estão queimando, tatus estão queimando, antas estão queimando, borboletas estão queimando, formigas estão queimando. Parte deles em dor excruciante. É como tu assistir. Como a minha relação é horizontal, para mim é como assistir essas milhares, milhões de pessoas queimando
na minha frente, em dor excruciante. E no outro dia é silêncio. Porque a floresta, há muitas vozes na floresta. As vozes nunca acabam na floresta. Elas mudam. De dia tem um tipo de voz, tem várias vozes que depois, de noite, são outras vozes, mas a floresta ela não silencia. Quando queima, há um silêncio na floresta, que é o silêncio da morte, que é um pouco o que eu sinto nas cidades, em grandes cidades. Eu sinto aqui, eu sinto em São Paulo, eu senti em Paris. Que apesar da gente reclamar que tem muito barulho nas cidades, é isso, tem barulho. Mas na cidade, tudo está silenciado. Porque só vivemos nós. A gente só ouve a nossa voz. Todas as outras vozes foram expulsas. No máximo nós temos os infiltrados, né, os que resistem, como as baratas, os ratos, vírus, bactérias. Mas nós expulsamos todos. Então não é possível ter silêncio na cidade. Na cidade só tem silenciamento, que é o silenciamento de todas as vozes que a gente expulsou, criando um espaço que é exclusivo para nós. Doncs moltes gràcies, Elian. Moltes gràcies al públic. Ja sabem que hi ha moltes preguntes per fer, però tenim el temps que tenim. Un plaer haver compartit el temps amb tu, amb vosaltres, i esperant el proper llibre de l'Elian amb moltes ganes. Gràcies, Elian. Muchas gracias.